Olá pessoal, Luciano Matias, criador do canal Crypto Craziness. Inovação e tecnologia sempre foram grandes paixões minhas, desde criança. Mas uma coisa que sempre me instigou muito foi olhar para o futuro sob a ótica do passado. Nunca fez sentido somente olhar o que está por vir, mas sim o que a gente já viveu e como a gente chegou até aqui. Então filmes, revistas, livros, músicas antigas me fascinam demais. E me fascinam tanto quanto as recentes tecnologias. A gente tem vivido um momento muito intenso em cripto, Sam Bankman-Fried preso, Binance sendo investigado, diversas coisas que você pode encontrar aqui no meu Instagram, @Luciano Matias. Mas nessa semana, no nosso especial de Natal, a gente traz 2 episódios sobre uma coisa que sempre me chamou muita atenção: o futuro sob a ótica do passado. Semana de Natal, temas mais leves, mas antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e você será notificado. E vamos lá! A primeira e uma das mais antigas revistas dedicada ao que ainda não era chamado de ficção científica começou a ser publicada em abril de 1926 por Hugo Gernsback, um inventor luxemburguês americano. Essa revista era chamada Amazing Stories. O nome de Gernsback, ele sempre foi exibido na revista, com um certo destaque ali na capa, dentro dela. Cada edição trazia um editorial do próprio Gernsback nas primeiras páginas. Ele costumava usar a plataforma que ele mesmo criou para fornecer atualizações sobre campos de pesquisa que tinham a ver com a publicação em questão, como TV, rádio, novas tecnologias e algumas vezes até sexo. E às vezes ele fazia algumas previsões bem malucas para o futuro também. A edição de setembro de 1927 da Science and Invention incluía as previsões de Gernsback para 20 anos no futuro, ou seja, em 1927 ele estava prevendo o que aconteceria em 1947. E vamos ver algumas delas, o que ele falava. Wireless. Ele achava que em 1947 seria possível realmente enviar energia sem fio, sem a necessidade de tubos ou fios intermediários ou qualquer outra coisa. TV. Em 1927, a televisão ainda não era uma realidade prática nos lares residenciais e ainda não era imaginada como meio de transmissão por muitas pessoas. Gernsback já imaginou a TV mais como uma ferramenta de comunicação ponto a ponto, embora já em 1922 ele acreditava que ela já poderia ser usada para transmitir jogos de beisebol. Ele devia ser fã de beisebol. E ele dizia assim com relação à TV: a televisão universal será um assunto cotidiano. Será possível falar ao telefone com seu amigo a 1000 milhas de distância e vê-lo ao mesmo tempo. FaceTime, Zoom. A mesma coisa será verdade no rádio, onde você verá o que está sendo transmitido o tempo todo. A televisão ainda nos reserva grandes surpresas e as aplicações da televisão podem muito bem revolucionar todo o nosso modo de vida, assim como o telefone revolucionou. Sobre doenças. É bem provável que dentro de 20 anos, em 1947, 2 dos maiores flagelos do homem, a tuberculose e o câncer, tenham sido totalmente eliminados. Agricultura. Gernsback acreditava também, como alguns outros da época, que a aplicação de eletricidade no solo permitiria que as colheitas produzissem maiores rendimentos. Ar-condicionado. Ele achava que dentro de 20 anos, nossas residências particulares e prédios e escritórios serão resfriados artificialmente, da mesma forma que são aquecidos no inverno. Viagem aérea. Dentro de 20 anos, haverá muito mais aviões no ar do que carros no solo agora. Haverá um grande êxodo da cidade para o campo. Não um movimento de volta à fazenda, mas muito provavelmente um movimento de volta ao lar. A gente vê alguma coisa assim semelhante nesse momento pós-pandemia. Muita gente saindo das grandes cidades e indo morar no campo pela facilidade do Anywhere Office. Já Júlio Verne, escrevendo no início da década de 1860, imaginou um século XX suburbano com carros movidos a gasolina, vigilância eletrônica, aparelhos de fax, alguém lembra do fax? E uma população ao mesmo tempo altamente educada e grosseiramente entretida. Qualquer semelhança é mera coincidência. Júlio Verne acertou algumas coisas na mosca. Verne também incluiu um sistema de comunicação simples que não pode deixar de nos lembrar a internet como usamos hoje. Um sistema cuja promessa e perigo do autor de Neuromancer, William Gibson, descreveu
na televisão mais de 130 anos depois. A propósito, William Gibson foi uma das grandes inspirações do Neil Stephenson, o autor do Snow Crash e o criador da palavra metaverso. O William Gibson ele sempre se referindo a essa realidade como o cyberespaço. E aqui reunidas mais algumas previsões de Júlio Verne e William Gibson sobre o futuro da tecnologia e da humanidade, juntamente com as de outros 7 grandes escritores de ficção científica. Apesar de virem de diferentes gerações e possuírem diferentes sensibilidades, os escritores compartilham não apenas uma grande preocupação com o futuro, mas a capacidade de expressar essa preocupação de uma forma que ainda interessa a gente, que estamos vivendo esse futuro nesse exato momento. Por exemplo, quando a gente ouve Aldous Huxley prever em 1950 que nos próximos 50 anos a humanidade enfrentará 3 grandes problemas. O problema de evitar a guerra, estamos em 2022, no final de 2022, e a Ucrânia em guerra com a Rússia durante quase o ano todo. O problema de alimentar e vestir uma população de 2 bilhões e 1/4, que no ano 2000 terá crescido para mais de 3 bilhões, e o problema de suprir esses bilhões sem arruinar os recursos finitos do planeta. Fica difícil não concordar com essa visão, ainda mais vendo tudo que está acontecendo no mundo hoje. E em 1964, Arthur C. Clarke previu não apenas a internet, mas também impressoras 3D e até servos macacos treinados. Embora a gente conheça melhor Arthur C. Clarke por ter escrito 2001, Uma Odisseia no Espaço, o seu público de 1964 conhecia ele pelo seu futurismo e seu talento para explicar tranquilamente todas as coisas que estavam por vir. Basicamente, muito parecido com o que a gente tem hoje na Amy Webb ou no Thomas Frey, por exemplo. No final da década de 40, ele já tinha previsto satélites de telecomunicações e em 1962 ele publicou sua coleção de ensaios Profiles of the Future, que é bem interessante por sinal. Nela, ele prevê corretamente a facilidade com que podemos ser contatados em qualquer lugar do mundo que a gente escolher e onde a gente pode contatar qualquer um dos nossos amigos, em qualquer lugar da Terra, mesmo que não saibamos sua localização. O que ele não preveu é que a localização não ia fazer tanta diferença com a internet. A gente pode contactar qualquer pessoa do mundo sem nos preocupar com a localização dela. Ele imaginou pessoas trabalhando tão bem no Tahiti ou em Bali quanto em Londres. Claro que ele via esse avanço como uma ruína da cidade moderna, porque a gente não precisaria mais nos deslocar até a cidade para trabalhar. E a gente vive algo muito semelhante agora com o Anywhere Office, no pós-Covid. A gente acaba também descobrindo a distopia nessa fantasia. Em 1977, o distópico J.G. Ballard veio com algo que soa muito como a mídia social moderna. A linha do tempo de Philip K. Dick, autor da obra que inspirou Blade Runner e Minority Report, de 1983 a 2012, inclui armas de satélites soviéticos, deslocamento do petróleo como fonte de energia pelo hidrogênio e colônias lunares e marcianas. Estamos quase lá, hein, Elon Musk? Prevendo o mundo de 2063, Robert Heinlein incluiu viagens interplanetárias, a cura completa do câncer, cáries e resfriados comuns. Parece que essa não deu certo. E o fim permanente da escassez de moradias. Mesmo Mark Twain, apesar de normalmente não ser considerado um escritor de ficção científica, imaginou um sistema de telefone à distância ilimitada e os acontecimentos diários do globo tornados visíveis para todos e também audivelmente discutíveis por testemunhas separadas por qualquer número de ligas, ou seja, pessoas no mundo todo. Basicamente o que a gente tem com a internet Web 2.0 e 3.0. Além disso tudo, existe o romantismo de assistir aos vídeos antigos e fazer o exercício de se imaginar naquela vida, imaginar a vida naquela época, assim como esses grandes ícones imaginavam ela no futuro. Eu adoro ver filmes antigos e ficar imaginando como era a vida, a quantidade de informações que a gente tinha naquele momento. Isso me encanta demais, ver de onde a gente veio e até onde a gente chegou. E como já diria o próprio Arthur C. Clarke, eu sou um otimista. Qualquer pessoa interessada no futuro tem que ser. Caso contrário, ele simplesmente atiraria em si próprio. Por hoje é isso, pessoal. Desejo a todos um Feliz Natal, cheio de paz, alegria, tranquilidade e prosperidade. Até a próxima.